Eu quero, neste momento, convidar-te a abrir a Bíblia no Salmo 27:14. Espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração, espera, pois, no Senhor. Há muita gente que tem deixado a congregação, tem deixado de congregar, muitos têm deixado de congregar, são muitos os desigrejados pelo Brasil e pelo mundo. Alguma coisa está errada e a consideração do assunto deve levar à descoberta das possíveis causas que conduzem as pessoas ao afastamento da comunhão com os irmãos. Como agir com aqueles que se afastam? Esse é o grande desafio para as famílias cristãs e para as igrejas locais. Agir como o pai do filho pródigo que não foi atrás do filho, ou como o pastor que foi atrás da ovelha perdida. Qual é o caminho mais sábio? Certamente o do pastor que foi atrás da ovelha perdida. O afastamento da igreja geralmente acarreta sérias consequências para o afastado. Entre elas podemos destacar o afastamento de Deus, o envolvimento com o pecado, a perda da alegria cristã, da paz, dos privilégios cristãos. Geralmente resulta em degradação moral, falta de comportamento espiritual e de companheirismo cristão, etc. O que leva será um filho de crente que foi criado na igreja a afastar-se completamente? E isso nem sempre é um motivo isolado. Há uma série de fatores que têm contribuído para que isso ocorra. Insatisfação com o estilo de vida cristã, com o estilo cristão de vida. E a parábola contada por Jesus, percebe-se que o jovem não estava satisfeito com a vida que levava na casa do pai. Ele nasceu e foi criado naquele ambiente, mas não queria mais viver naquela rotina da família. Quer dizer, não estava satisfeito com aquele estilo de vida. Desejava conhecer outra realidade. Aquele jovem queria conhecer outro lado da vida. A insatisfação pode muitas vezes conduzir a uma ruptura com o atual estilo de vida, para se buscar coisas totalmente diferentes. Aqueles que nascem e crescem na igreja sentem muitas vezes um forte desejo de praticar coisas que os membros do corpo de Cristo não lhes é lícito praticar. O que se percebe no filho pródigo é um forte desejo de se libertar. Ele foi para um país longínquo, queria ficar longe de tudo e de todos. Não estava disposto a ser vigiado e controlado. E é de fato chato ser vigiado e controlado. Queria viver sem freios e sem compromissos. Esse desejo de liberdade é muito comum nos jovens, mas nem sempre o seu conceito de liberdade está correto. Muitas vezes os jovens questionam a educação que recebem em casa. Podem surgir dúvidas quanto à sua experiência cristã. E a partir daí as perguntas surgem. Será que de fato as coisas são como eu aprendi? Será que a orientação religiosa recebida dos meus pais é de fato correta? É bom lembrar que os jovens são muito questionadores. Eu já fui jovem, eu sei o que é isso. Os jovens podem enfrentar problemas de relacionamentos com os adultos na igreja. Podem se sentir rejeitados e incompreendidos pelos mais idosos. Especialmente os solteirões, geralmente é mal visto nas igrejas. De fato, pode haver muita intolerância e choques entre adultos e jovens na igreja. Muitas vezes os jovens não encontram na igreja um ambiente compatível com os seus anseios. Percebe-se que muitas igrejas não estão preocupadas em criar um ambiente mais favorável para a juventude, obrigando-os a se enquadrarem dentro do esquema que não corresponde à sua realidade, a realidade jovem. Os jovens precisam encontrar espaço nas igrejas, o que não conseguem muitas vezes. As circunstâncias se tornam muitas vezes em sérias tentações para os jovens. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, declara: foge das paixões da mocidade. Há muitas áreas nas quais os jovens são mais tentados que os adultos e por não resistirem são arrastados por elas.
As pressões dos amigos são uma forte tentação na vida jovem. Eu já fui jovem, eu sei o que é isso. É oportuno lembrar que, além disso, outros fatores também contribuem, especialmente o problema da falta de conversão a Cristo, e também que é o principal motivo do afastamento das igrejas. Pessoas crentes nominais. O Brasil está cheio deles. Muitos crentes paraguai. Quer dizer, crentes falsificados, limpos aos próprios olhos, mas na verdade nunca experimentaram a regeneração, o novo nascimento. O afastamento da igreja pode ser temporário. São inúmeros casos de jovens que se afastaram da igreja e mais tarde retornaram. Diz que o bom filho ao lar retorna. Nem sempre. O afastamento só lhes trouxe decepções. Me refiro no caso do filho pródigo. As alegrias com todos os prazeres do mundo só deixaram frustração e vazio na vida do filho pródigo. Caindo em si, acabou percebendo que lá na casa do seu pai os jornaleiros tinham comida à vontade. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui pereço de fome. Aí ele muda de rumo. Voltar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não mais sou digno de ser chamado teu filho, mas trate-me como um dos teus jornaleiros. O escritor de Provérbios declara: ensina a criança no caminho que deves andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. A criança que é bem orientada na palavra de Deus e encontra em casa verdadeiro exemplo de vida cristã, terá sempre no coração esses ensinamentos, mesmo que se afaste por algum tempo, poderá mais tarde voltar ao convívio da família da fé. O texto de Provérbios apresenta um desafio e uma promessa, o desafio para que os pais não descuidem da educação espiritual dos seus filhos. A promessa é que essa educação dada aos filhos será uma bênção para a vida futura deles. Não é fácil, gente, lidar com o problema dos desigrejados, viu? Eu gosto de trabalhar com desigrejados. Aliás, tenho dom para isso. Eu gostaria de estar pelo Brasil afora fazendo esse trabalho de busca dos desigrejados. Mas, infelizmente, o único quartel que tem abandonado os seus soldados feridos chama-se igreja. Está me ouvindo, né, Jonas? Você é meu catedrático aí para examinar o que eu prego aqui. Muitas vezes a igreja tem culpa no cartório, pelo afastamento de muitos irmãos que, por causa da famosa filosofia da bicuda ou do pontapé, deixaram o convívio cristão, muitas vezes por culpa de liderança imatura, imprudente, carnal, que acha que igreja é um quartel que pode abandonar os seus soldados feridos. Com paciência e confiança, o filho pródigo esperava, aliás, o pai do filho pródigo, não o filho pródigo, esperava a volta do filho pródigo. E nós não podemos perder a esperança quanto a isso, gente. Eu tenho muitos amigos aqui na região que não querem saber de igreja mais. Eu já tentei reconduzi-las para as igrejas e disseram: não volto mais, não quero visita. Diga ao pastor para não vir aqui me visitar, porque eu não tenho interesse de voltar para a igreja. Você ainda pode vir aqui em casa, mas eu não quero liderança dessa igreja. Engraçado, uma pessoa disse isso para mim, não é de longe aqui da nossa cidade, de Barra São Francisco, e essa pessoa, eu perguntei para ele: e aí, fulano, você voltou para a igreja? Você falou que só aceitava a minha visita, não aceitava de nenhum pastor. E aí? Não, graças a Deus, Eliamar, voltei para a comunhão, estou comungando, estou participando da ceia, estou em plena comunhão com a igreja. Fiquei muito feliz. Então, a espera pela volta deve ser acompanhada de oração. Nem sempre os sermões e cobranças são o melhor caminho na tentativa de trazer as famílias novamente para a igreja. O melhor caminho é o da oração em favor dos filhos. Nunca esqueço do exemplo da mãe de Agostinho de Hipona. Sempre manteve esperanças quanto à sua conversão. Ela orou durante 25 anos. E nesse sentido, que de fato ocorreu a conversão de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho.
Salmo 40, verso 1 diz: esperei confiadamente no Senhor e Ele inclinou para mim os seus ouvidos, quando clamei por socorro. Demonstrar amor incondicional. Todas as atitudes dos pais foram realizadas no amor. No caso do pai e do filho pródigo. E dos pais devem ser assim também. Quando um filho afasta, os pais nunca devem abandoná-lo. Deve estar sempre em atitude de oração, paciente, aguardando o retorno. Pois o pai do filho pródigo correu, abraçou, beijou o filho, mandou trazer a melhor roupa, sinal de que o passado é esquecido. Mas infelizmente, como diz lá o sábio Salomão, que eu nem sei como ele teve moral para dizer aquilo, ele que no final pisou no tomate, foi ele que afirmou que o opróbrio nunca cessará. E olhando a vida de Salomão, lamentavelmente, concluímos que parecia um cristão nominal, um urubu trajado de pavão. Mas no fim, ele com o final de todas as coisas, tudo é vaidade. Aí o pai do filho pródigo deu para ele, mandou matar o novilho cevado, sinal de alegria, festas e boas-vindas. E deu sandália, sinal de que o filho não era escravo. Mesmo durante o período em que os filhos estão afastados da igreja, é preciso que demonstremos amor. O pai da parábola não ficou relembrando o passado, remoendo o passado, nem fazendo cobrança. Ele simplesmente amou e demonstrou ao filho o quanto ele era importante. A igreja deve fazer um levantamento de quais e quantos são os filhos afastados e estudar estratégias para reintegrá-los. Um ambiente mais propício, favorável aos jovens, deve ser criado nas igrejas. Não estou me referindo a conformar com o mundo. Eu prefiro um crente fraco na comunhão da igreja local do que ele afastado, tornando um boêmio da graça, muitas vezes por ter sido mal compreendido pelos seus irmãos na fé. Que Deus nos ajude a entender essas verdades benditas e que possa aplicar a sua palavra nas nossas vidas. Amém.